E aí, gurizada, eu vim aqui pra mostrar pra vocês um joguinho bem interessante que eu descobri. Como eu sou estudante de medicina aí, né, no último ano do curso, descobri um joguinho aqui que tem várias coisas interessantes aí pra gente que vai começar a dar plantão e tudo mais, né. Esse jogo aqui se chama Be The Doc, né, e ele é um jogo que tem várias coisas interessantes, né, ele tem casos clínicos aqui pra gente resolver. Tem flash. Eu acho que eu vou entrar aqui nas coisas e vou mostrando pra vocês como é que funciona, pra você se familiarizar. Mas basicamente a gente tem aqui uma janela de casos clínicos, né? Que ele dá uma série de casos clínicos pra gente tentar resolver. A gente tem uns diagnósticos rápidos visuais, então, por exemplo, ele joga uma imagem pra ti e a gente tem que tentar acertar qual é a. Aqui eu vou mostrar pra vocês porque eu já fiz isso aqui, tá? Eu sei que isso aqui é o para-efeito da mildarona, que ele fica com essa pigmentação mais azulada na pele. A gente pode ir passando para os próximos casos. Aqui tem um caso, por exemplo, de baqueteamento digital, né? E aqui ele tem um joguinho bem interessante, se chama ECG Lab, que ele tem dois modos, que é o modo quiz, que ele aparece alguns ritmos para te identificar em menos de 20 segundos. Então tem um timer aqui, tu tem que identificar o ritmo. Isso aqui é uma taquicardia sinusal, e ele vai te dando, e aí tu vai treinando mais ou menos. Isso aqui eu acho que é um bloqueio AV de primeiro grau. E aí tu vai treinando aqui. Bem interessante. E tu tem a interpretação de eletrocardiograma também, em que ele te dá uma breve vinheta clínica, né? E tu pode ampliar aqui a imagem do eletrocardiograma e tentar adivinhar basicamente o que é isso aqui. Isso aqui parece um. Bom, isso aqui é um caso complexo. Enfim. Tem esse painel aqui de desafio diagnóstico também, que ele vai te dando algumas pistas e tu tem que acertar qual é o diagnóstico. Com 24 anos apresenta dor abdominal e náusea. Então, sei lá, por exemplo, nefrolitíase, né? Ó, é o diagnóstico incorreto, então ele te revela mais uma dica, né? A dor começou na região periumbilical e ao longo das horas migrou. Tá, isso aqui provavelmente é uma apendicite aguda, né? Aí correto, tu ganha. Ah, tem um sistema de pontuação também que tu vai ganhando pontos e vai mudando o teu nome aqui conforme tu for jogando. E aí tu vai fazendo os casos, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que vão implementar depois, mas tem as ligas acadêmicas, que acho que vai ser casos complexos de uma especialidade específica, mas por enquanto a gente não tem essa aba disponível. Conforme tu for jogando os casos, ele vai. Eu já joguei um caso, então já liberou 10 flashcards. Os flashcards vão liberando aqui e tu vai revisando ele. Ele funciona mais ou menos como um Anki. Bem interessante isso aqui também. E aqui tu tem o modo sandbox que tu pode criar um caso e depois compartilhar com os teus amigos. Achei bem interessante isso aqui. E tu tem o perfil, né? Perfil, tu pode escolher a tua foto de perfil aqui, né? E vai mostrando basicamente as tuas conquistas e as tuas médias. Mas acho que o ponto mais alto desse aplicativo aqui, o melhor desse site, são os casos clínicos, né? Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos ver aqui, dor lombar. E ele sempre te dá duas opções, que é o nível acadêmico e o nível clínico. Como eu estou no último ano, assim, eu gosto de jogar no nível clínico, porque aqui tu solicita exames, né? Tu faz intervenções, pode pedir consultoria. O nível acadêmico é uma coisa mais focada em diagnóstico, que tu não faz tanta coisa. Então ele te dá aqui um nome provavelmente fictício, né? O sexo do paciente. Te dá um monitor de sinais vitais aqui, né? A gente vê que essa paciente está um pouquinho taquicárdica, que está febril. E a gente tem que ir explorando o que que ela tem, né? Então, é uma paciente que tem febre e mal-estar, uma coisa bem específica. E aqui ele te dá algo mais aprofundado, né? Febre iniciada há 2 dias, então, com mal-estar, fadiga e náuseas. Tem uma dor lombar vaga do lado direito, iniciada no mesmo período. Intensidade moderada e sem relação clara com a movimentação, né? A redução do apetite das episódios de vômito nas últimas 24 horas. Discreto ardor ao urinar alguns dias, porém não valorizou o sintoma. Nega cólica, nananana, de história médica pregressa. Tem episódios prévios de infecção urinária baixa. Não tem história familiar, não tem alergia, uso ocasional de analgésicos comuns, sexualmente ativa, nega tabagismo, higiene social. Né? Só para essa história clínica aqui, um paciente jovem, febril, que tem histórico de infecção urinária de repetição, né? Parece que é uma infecção que era baixa e que ascendeu.
Eu iria mais para esse lado. Aqui numa revisão de sistemas a gente pode ver o constitucional ela tem febre, né? Cardiovascular não tem nada demais, gastrointestinal o que a gente já sabia, respiratório nada, gênito urinário, dor lombar intensa direita com irradiação para o flanco, né? Ela tá com disúria e polaciúria, beleza. Então, acho que é mais ou menos isso que eu quero saber, o resto dos sistemas não me importa muito. No exame físico, vamos ver aqui, geral, prostração, faces de dor, né? Nananana. Pele não me interessa, respiratório nada demais, cardiovascular, ritmo cardíaco, taquicárdica, vamos ver o abdômen fácil, neurológico, extremidades. Perfusão periférica preservada, beleza. E aqui tem uma seção muito interessante, que é a seção de manobras especiais, tá? Como esse é um caso assim, que me parece uma pielonefrite, uma manobra interessante a gente fazer seria a punho-percussão lombar, né? Que se chama... aqui ele está como sinal de Giordano, né? Então, positiva à direita, dor intensa. Então, provavelmente é uma pielonefrite com algum grau de extensão da cápsula renal, né? Que exames eu pediria? Eu acho interessante que aqui a gente consegue filtrar os exames, né? Eles estão separados por abas, mas eu pediria, por exemplo, um hemograma completo, né? Aqui tem os valores de referência, mas a gente já vê que tem um desvio aqui com bastões de pelo menos 6%, né? A gente poderia pedir uma proteína C reativa ainda nessa vibe de inflamação aqui, uma referência menor que 5, então sim. Eu pediria também uma função renal para essa paciente, ela tem 1.1, valor de referência 0,6 a 1.2, normal. Sempre que a gente pede creatina, a gente pede ureia junto, ureia dela normal. Pediria um exame de urina para verificar se realmente a urina dela está inflamada, né? Tá turvo, bastante leucócito por campo, opa, bacteriúria intensa, né? E nitrito positivo, certo? E sempre que a gente tem suspeita de infecção urinária alta, a gente deve solicitar um exame de cultura da urina, né? Então deve urocultura. Não tá como urocultura, vamos ver aqui. Infecção. Ah, tá como urinocultura. Crescimento de mais de 100 mil unidades formadoras de Escherichia coli, o que é bem compatível com o quadro clínico dela, tá? O que a gente poderia fazer de intervenção para essa paciente? Pô, é uma paciente que está com febre e com dor, né? Então a gente poderia administrar uma dipirona administrada. Parte gastrointestinal, nada, antibiótico, cardiologia respiratória, fluido NPO e outros. Eu daria um antibiótico para ela, tá? É uma paciente jovem, tá taquicárdica, mas não. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente poderia pedir um lactato para essa paciente, né? Para ver algum sinal de disfunção. Referência menor que 2, beleza. Não tem nem clínica, nem laboratorialmente sinal de má perfusão. Então, essa é uma paciente que a gente poderia, dado que ela não tem comorbidades, não tem nenhum sinal de disfunção orgânica, assim, né? Poderia dar um ciprofloxacino via oral, né? Para essa paciente. E consultoria, eu não preciso de ninguém, isso aqui a gente resolve sozinho. E o diagnóstico final dela é uma pielonefrite aguda. E aqui, eu acho interessante isso aqui, que a gente tem que saber também para onde que a gente deve encaminhar esse paciente. É um paciente que deve ficar em observação, ter alta, enfermaria clínica, enfermaria cirúrgica, ou um paciente para UTI. Eu consideraria que essa é uma paciente que poderia ter alta, tá? Com acompanhamento ambulatorial. Aí, aí no fim aqui, eu acho bem interessante que ele te dá a pontuação, né? Pelo que tu faz, ele te dá o desempenho geral, e tu pode ver aqui, o diagnóstico está correto, os exames que eu pedi todos são corretos. O exame físico ele cobra assim que a gente faça o sinal de a punho-percussão lombar, né? Então a minha intervenção de ciprofloxacino viola está certa, a consultoria não precisa de nenhuma, a disposição é alta médica mesmo, tá? Então aqui tem vários casos, né? Bem interessante. Mas é um jogo muito interessante sim para quem está aprendendo medicina, tanto para acadêmico quanto para interna, eventualmente até para residente tem uns casos mais complexos aqui, mas muito interessante mesmo. Tem que saber conduzir o caso do zero assim até o final, né? Bem legal.